Então vamos lá. Pessoal, toda vez, na véspera da prova Paraná, a gente tem atividades específicas voltadas para a prova Paraná, tá? Que a gente chama de Super Desafio Prova Paraná. Quem já era professor desorientado, a Roberta que está aqui, já aplicou ano passado, né? Os professores que eram professores dos componentes curriculares também já aplicaram isso em outros anos. Então, fica sob responsabilidade no integral para o professor desorientado fazer as postagens dessas atividades do Super Desafio Prova Paraná. Essas atividades elas vão ser aplicadas na semana que vem. Só que aí vai depender um pouquinho da organização de vocês. A SED sempre disponibiliza uma organização, vou mostrar para vocês, mas depende um pouquinho de quantas aulas vocês têm de estudo orientado na semana, então pode ser que dure até um pouquinho mais do que uma semana aí a aplicação de vocês por conta do número de disciplinas, né, de componentes curriculares que são abordados aí para a prova Paraná e da quantidade de aulas que vocês têm para isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual que é a organização pensando ali na prova Paraná, nessas atividades que são voltadas para a prova Paraná, para os descritores, e aí o que vocês precisam fazer para se organizar para esse momento. A maioria de vocês provavelmente já está um pouco organizado, porque vocês já aplicam atividades para os professores dos componentes, certo? Só que tem algumas séries específicas que a gente vai precisar de um cuidado um pouco maior, tá? Porque, por exemplo, o sexto ano, vocês estão aplicando atividades só de língua portuguesa e matemática, mas a gente vai ter outros componentes ali para a prova Paraná. Então, eu pedi para fazer essa reuniãozinha com vocês para mostrar essa organização, para que vocês já possam ir se adiantando, se organizando durante a semana, antes da gente chegar a semana que vem, já para postar as atividades e a gente não ter tudo organizadinho, tá? Então, a intenção é a gente tentar organizar o quanto antes. Então, eu vou compartilhar a tela do site aqui. Esse site, ele tá liberado para mim, mas ele ainda não tá liberado para vocês para postagem de atividades, por exemplo. Então, eles vão liberar para vocês provavelmente ali na quinta-feira. Mas eu vou mandar para vocês os cronogramas, todos os componentes curriculares, bem certinho, para vocês já irem se organizando, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui. As atividades da prova Paraná, né, voltadas para a prova Paraná, elas não estão nem na planilha do integral, nem no RCO dos professores, tá? Elas estão no site. Funciona parecido com a recuperação, eu falo, né? Esse super desafio. Por quê? Essas atividades elas vão estar aqui separadas por componente curricular. E aqui nesse site, aqui logo abaixo, a gente tem os cronogramas de atribuição. Esses cronogramas, como eu falei, eles não vão funcionar, não vão dar bem certinho com todas as escolas, porque eles são pensados para uma carga horária que algumas escolas têm, mas não são todas as turmas que têm 3 aulas de orientado. Então, essa organização vocês podem reorganizar de acordo com o que vocês tiverem dentro da escola. O fundamental inteiro, sexto, sétimo, oitavo e nono, nesse momento das atividades da prova Paraná, eles vão ter atividade de todos esses componentes curriculares que vocês estão vendo aqui. Então, língua portuguesa, história, matemática, ciências, geografia, acho que é isso. Acho que a única coisa que não tem é arte e educação física. Os outros componentes curriculares, todos vão participar. Então, no fundamental, o primeiro recado importante aqui é: vocês precisam estar nas turmas do sexto ano e do nono ano, né, que são as que vocês principalmente não estavam até o momento, desses outros componentes curriculares, para conseguir fazer as postagens dessas atividades do Super Desafio, para que os alunos consigam fazer. Então, esse é o primeiro pedido da reunião, para que vocês já conversem com os professores e vão se organizando dentro dessa semana. Então, lá no sexto e no nono, vocês estavam postando português e matemática só. Então, na semana que vem, vocês vão ter atividades de ciências, de história, de geografia, para fazer as postagens também voltadas para a prova Paraná. Carla, mas eu lá no sétimo eu não tenho 3 aulas para fazer as postagens dessas atividades. Como que eu me organizo? Vocês podem utilizar a semana que vem inteira para fazer essas postagens com os alunos, e vocês podem usar ainda um pedaço da outra semana, né, dependendo da aula de estudo orientado de vocês. A prova Paraná está prevista para acontecer 21 e 22 de maio.
Então, é interessante que os alunos façam essas atividades antes da prova. Então, se você precisar utilizar 1 semana e meia, ou digamos que esse site já esteja liberado sexta-feira, por exemplo, e você tem aula de estudo orientado e já quer iniciar as postagens, você pode se reorganizar pensando na quantidade de aulas que vocês têm, e vocês vão ver que são mais componentes curriculares aí para desenvolver com os alunos, né? Ali no dia 3, por exemplo, do fundamental, tem 4 componentes curriculares. Então, alguns momentos ali pode ser que fique um pouquinho mais pesado. Então, vocês têm liberdade de reorganizar isso aqui. Mas vocês precisam estar nos componentes curriculares. Vocês precisam ser convidados pelos professores dos componentes curriculares dessas disciplinas aqui para que vocês consigam fazer as postagens, tá? Então, esse aqui é o fundamental inteiro, do sexto ao nono é esse cronograma. Eu já mando para vocês lá no grupo de estudo orientado esses cronogramas aqui. Primeira série, né, para quem tem ensino médio, primeira série tem língua portuguesa, física, matemática, geografia, biologia, educação financeira, filosofia, história e química, que eu acho que faltou eu falar. Tem bastante, mas normalmente os professores da primeira série já estavam postando, então provavelmente já estão nesses componentes curriculares lá dentro do Quizzes para fazer as postagens. Segunda série também tem um cronograma específico. E a terceira série, que também é um ponto de atenção aqui, porque a gente estava postando só português e matemática, e aqui no Super Desafio ainda entra física e educação financeira. Então a gente precisa também que vocês se atentem a isso. A maioria de vocês tem só o fundamental, né? Mas tem uma escola nossa que tem o ensino médio, então eu trouxe aqui todos os componentes curriculares, certo? Então, esses cronogramas, eles são pensados para 3 aulas semanais, tem algumas escolas que têm essa carga horária, mas quem tem 2 aulas de estudo orientado pode reorganizar em 1 semana e meia, né? Vejam o que os alunos de vocês conseguem. É importante que eles façam antes da prova, porque é uma retomada do que vai ser avaliado lá na Prova Paraná, certo? Ainda aqui no site, antes desses cronogramas, tem os componentes curriculares. Não sei se todo mundo já participou desse momento de postagem, mas a postagem ela é bem tranquila. Você vai entrar no componente curricular daquele dia que você quer fazer a postagem. Então, vou entrar aqui em biologia. Quando eu entro em biologia, aparecem apenas as séries que são atendidas lá dentro daquele componente curricular. Então, por exemplo, na primeira série, e ele vai aparecer uma certa quantidade de atividades. Pode ser quizzes 1 ou quizzes 1 e quizzes 2, porque alguns componentes curriculares eles vão ter 2 postagens, alguns vão ter uma só. Então depende um pouco daquele cronograma que eu estava mostrando para vocês. Biologia ele vai ter um link para cada série. Língua portuguesa eu sei que vão ter mais links, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como que aparece, ó. Língua portuguesa, por exemplo, aqui no sexto ano, ele já vai aparecer quizzes 1 e quizzes 2, porque eu tenho 2 links para postagem em língua portuguesa de acordo com aquele cronograma, certo? A postagem da atividade é normal, como vocês já conhecem, como vocês já estão acostumados, tá? Mas eu vou mostrar para vocês porque o quizzes mudou um pouquinho, então para vocês não se assustarem aí a hora que vocês forem postar a atividade. Então, quando você clica aqui na atividade, deixa eu mostrar aqui. Acho que é este aqui. Isso. Quando você abrir a atividade, as atividades da Prova Paraná, elas são montadas apenas no formato de questões, não tem aqueles slides que explicam o conteúdo, né, como a gente tem nas atividades regulares. Essas atividades da Prova Paraná, elas podem ser feitas no modo papel, para quem quiser utilizar, né, se alguém não souber e precisar de ajuda, depois a gente faz uma aulinha sobre isso, mas elas foram montadas todas com essa possibilidade de usar o modo papel, mas elas podem ser feitas no formato que vocês já postavam como tarefa normalmente, tá? Só que o Quizzes fez uma mudancinha de layout, então eu vou mostrar para vocês. Se vocês vierem atribuir como tarefa, vocês vão perceber que a gente tem aqui uma mudança. Primeira coisa que vocês vão escolher é a turma que vocês vão fazer a postagem. Aqui ele já aparece algumas opções de prazo para a atividade se encerrar, né, automaticamente. Então ele já vem com o comece imediatamente, né, a hora que você postar a atividade já inicia, e o prazo sempre vai vir um dia, mas você pode escolher outras datas aqui ou até vir aqui em alterar para escolher uma data de fechamento da atividade. Nossa orientação sempre foi 72 horas, né, 3 dias. Então eu venho aqui, escolho 3 dias e salvo, por exemplo, né? Esse aqui
ele mudou um pouquinho, mas é o que vocês já conhecem, né? Escolher a turma e o horário de finalização da atividade. As acomodações, que vocês podem habilitar ou desabilitar. E aqui que a gente teve uma mudança. A gente tem 3 novos formatos, digamos assim, de atividades dentro do Quizzes: o praticar, o testando e o precisão. Então, eu vou explicar para vocês a diferença dos 3 e a decisão de qual utilizar é de vocês, tá? O praticar é o que vocês já estavam habituados. Vocês têm as configurações aqui embaixo, então tem o temporizador para embaralhar as questões, embaralhar respostas, desligar as respostas. São aquelas configurações que vocês já estavam acostumados. Quando você seleciona a opção, aparecem as configurações daquela opção. Tem um personalizar aqui embaixo, mas nem todos vão ter configurações diferentes do que já está aqui, tá? Então, o praticar é o que a gente até sugere, é o que vocês estavam acostumados a utilizar, tá? O testando, o que é a diferença? Os alunos não conseguem ver as respostas durante a atividade. Ele não habilita para vocês deixarem que os alunos vejam. Ele é como se fosse para fazer um teste realmente com os estudantes, né? Então, se for esse o objetivo, talvez o testando seja melhor do que o praticando. No praticando, você pode desligar para os alunos não verem a resposta, né? Aqui tem essa opção, mas no testando você não consegue nem habilitar essa opção, tá? E na precisão, o que acontece? Você define uma meta de domínio, que é esse 80% que vem, já vem pronto da plataforma como 80%, mas você pode escolher outros valores. E se o aluno não atinge aquela porcentagem de precisão, ele não consegue encerrar a atividade, ele não consegue finalizar a atividade enquanto ele não atinge aquela porcentagem de acerto. Eu até fiz um teste aqui com uma atividade, eu coloquei 80%, e ela fica sempre voltando nas questões que o aluno está errando, enquanto ele não atinge esse 80%, ele não consegue enviar a atividade como finalizada, tá? Mas vocês podem aqui, por exemplo, digamos que 80% é muito, né? Você pode diminuir para 60%, mas enquanto o aluno não atinge esse domínio, ele não consegue encerrar a atividade, tá? Essas são as 3 formas que existem agora ali pré-programadas, digamos assim, de atividades. A gente sugere o praticar, que é a atividade que vocês já estavam acostumados, né? O formato de configuração que vocês já estavam acostumados, mas nada impede vocês de usarem os outros 2 formatos se vocês acharem necessário, tá? Fica a critério de vocês. O botãozinho de atribuição de atividade mudou de lugar também, tá aqui em cima, certo? Então, quando vocês forem postar a atividade do desafio da Prova Paraná, vocês vão ver que vão aparecer essas configurações, porque ele já está, o quiz já mudou ali o layout e já tem essas configurações ali prontas para vocês, certo? Então, se tiverem dúvidas, podem perguntar sobre essas configurações, porque às vezes, né, chega ali na hora de postar e acontece um branco ali. Para quem for usar ao vivo com os alunos em sala, continua no botãozinho aqui do Comece Agora. Só que também tem uma mudança de layout, né? A gente tem os formatos de atividades aqui, né? Um pouquinho diferente, mas eles têm as mesmas configurações que a gente já conhecia antes. Digamos que eu vou fazer o super desafio da Prova Paraná no modo papel. Eu clico aqui no modo papel, escolho a minha turma e faço a postagem da atividade. Quero fazer ele no modo equipe, por exemplo. Seleciono a minha turma, aqui tem as configurações do modo equipe, certo? Então, são possibilidades para vocês fazerem. Mudou um pouquinho o layout, mas não tem tantas mudanças, assim, grandes mudanças. Só lá na atribuição de tarefa que apareceram aqueles 3 formatos. Beleza? Deixa eu parar aqui. E voltar aqui. Então, assim, por que eu pedi, né, para a Marina, para a gente fazer essa reunião? Para mostrar para vocês essa situação. Porque os professores que dão aula para sextos, nonos e terceiros precisam se organizar durante essa semana para que semana que vem a gente não tenha tantos problemas com as postagens dessas atividades ali da Prova Paraná, tá? Então, para quem é professor de sexto, nono e terceiro, precisa entrar nas turmas de geografia, ciências, história, que mais? Educação financeira, física, precisa entrar nas turmas desses componentes curriculares para que vocês consigam fazer as postagens da Prova Paraná.
Carla, nono e terceiro, semana que vem, o que, que vai acontecer com a recomposição? Gente, a recomposição ele é um processo de retomadas e processos que a gente faz com os estudantes. Isso aqui faz parte de um processo de recomposição. Então, a recomposição oficial, digamos assim, né, aquela que a gente tinha as atividades específicas de recomposição, elas vão dar uma parada por uma semana e pouquinho, para a gente focar ali nos descritores da prova Paraná. Mas se o aluno vai bem numa prova Paraná, se ele sabe um descritor da prova Paraná, você também está recompondo a aprendizagem deles. Então, não precisam se preocupar que vocês vão parar com uma coisa para fazer outra. Tudo está dentro do mesmo processo, certo? Carla, professor de matemática da minha escola, ele quer fazer a postagem do Super Desafio da Prova Paraná. Ele pode? Combinem isso, tá? Porque senão você posta, o professor de matemática também posta, e aí vai dar um problema dentro da escola, porque aí o aluno vai ficar fazendo duas vezes a mesma coisa. Então, ele até pode, mas é melhor vocês combinarem, porque às vezes o professor de matemática posta e quer que seja feito na aula de estudo orientado. E aí você precisa saber que ele postou a atividade para que ela seja resolvida na aula de estudo orientado. Senão não tem sentido, né? Senão você não vai saber que tem alguma coisa para ser feita ali. A gente sempre sugere que o professor de estudo orientado que poste, porque vocês sabem o que está sendo mandado ali para os alunos, né? O que, que vocês precisam orientar, se é matemática, se é geografia, o que, que tem que fazer, mas nada impede que o professor também contribua com esse processo, porque é importante que ele faça parte do processo, porque é ele que vai retomar aquele descritor, aquela habilidade em sala. Então, se ele quiser postar para vocês ajudarem os estudantes, né, orientarem os estudantes na aula de orientado, depois ele retoma lá na aula dele, não tem problema nenhum. Mas precisa haver um combinado entre vocês para que o aluno não faça duas vezes a mesma coisa, certo? A nossa orientação sempre vai ser que o professor de estudo orientado faça todo o processo, tá? Mas vocês podem fazer alguns combinados aí na escola, dependendo da situação. Beleza? Perguntas? Tudo certo? Vocês estão bem quietinhos hoje. Gente, é uma reunião rapidinha. Vocês já estão acostumados com as postagens, né? Não é um bicho de sete cabeças, é mais para orientação de que vocês precisam entrar nessas turmas ali, principalmente sextos, nonos e terceiros. Quem não tem as aulas de laboratório na aula de estudo orientado precisará ter semana que vem. Não tem como fugir, né? Porque eu sei que algumas escolas têm o cronograma de laboratório bem puxado. Então, vocês precisam ter essas aulas de estudo orientado no laboratório, porque a demanda de atividades ela aumenta bastante nesse super desafio da Prova Paraná, tá? Vocês podem postar, vocês podem mudar o cronograma. Digamos que na segunda-feira eu não estava ainda na turma de história do sexto ano para fazer a postagem, mas eu estava na de ciências. Posso trocar os componentes curriculares de dia também, não tem problema. Vocês podem se organizar dependendo da disponibilidade, desde que os estudantes lá façam todas essas atividades referentes à prova. Beleza? Tranquilo, então? Alguma dúvida? Então, eu já vou liberá-los. Marina pediu desculpas, não conseguiu voltar. Pediram para ela ir no banco e ela não conseguiu voltar a tempo para a reunião. E ela tem algumas outras reuniões depois com os diretores, né? Então, agradeço a disponibilidade de vocês que estavam aqui. Eu vou mandar esses cronogramas lá no grupo do Integral, né? Vou pedir para a Marina mandar no grupo do Integral e vou mandar lá no de Estudo Orientado também, para vocês saberem quais componentes curriculares, o que, que vocês precisam se organizar. E assim que o site estiver liberado para vocês, eu já mando. Porque se vocês precisarem adiantar um pouquinho a semana de postagem do super desafio, não tem problema nenhum, né? Às vezes quinta ou sexta-feira vocês precisam já iniciar, se o site estiver liberado, vocês já conseguem. Beleza? Obrigada, gente. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada pelo tempo aí de vocês. Professora, olha, eu acesso o oitavo B do Parigô, certo?